A paz do Senhor Jesus. Eita glória, mais um dia de propósito, mais um dia de leitura, mais um dia onde nós estaremos glorificando o nome do Senhor através do nosso empenho, do nosso esforço, dedicação para manter-nos firme e constante nesse propósito. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Que o Senhor te alcance através dessa leitura. Que você seja abençoado para abençoar. E que você não desista do propósito. Amém? Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença, nos encontramos. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor, te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te pedir que o Senhor alcance essa mulher que está nesse propósito comigo da leitura bíblica. Essa palavra que nos traz vida, essa palavra que nos instrui, que nos guia. Essa palavra, Senhor amado, que ao ouvi-la nos fortalece, nos cura, nos renova, nos restaura. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E continue, Senhor, continue operando em nós e através de nós os teus grandes feitos. A sua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos, e se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e a fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos em cima, pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e pela fêmea e de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-te-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que oferece oferta ao Senhor, tudo quanto for dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E se o sacerdote o avaliar, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto além da tua avaliação. E quando alguém santificar a casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote o avalia, assim será. Mas se o santificou, resgatar a sua casa, mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo as suas sementes. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar seu campo, depois do ano do jubileu, então o sacerdote que lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação.
E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto animal, o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais resgatará. Porém, havendo o campo caído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como também o campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo de sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o dia do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem é a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 degraus, geraus. Mas o primogênito de um animal, por ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou seja miúdo, gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o quinto, e não resgatará. Vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor, que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, do homem ou do animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda a coisa consagrada, uma coisa santíssima é ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada ao homem não será resgatado, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números, capítulo 1. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em terra, a estes contareis segundo seus exércitos, tu e Arão. Então estarás convosco de cada tribo de um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Então, estes, pois, são os nomes dos filhos dos homens que estão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Seduer. De Simão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrá. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação dos filhos das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão, estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes,
cabeça por cabeça, varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500, dos filhos de Simeão, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos anos de 20 para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra em Israel, todos os contados, pois foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem contará a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre os tabernáculos do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partiu, os levitas o desarmarão. E quando os tabernáculos assentaram no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas serão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho.
Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Israel. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar. Natanael, filho de Zuar, perante príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os esquadrões, estes marcharão primeiro. A banda do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Seduer, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 59.300. Depois da tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados dele foram 45.650. Gente, eu já estou no capítulo 2, tá? Acho que eu não falei. Estou no versículo 16 agora. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o seu exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais,
Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Arão, Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali, Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta e o véu da porta, a tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Essas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafá, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa e o castiçal, e os altares e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe de Levi
será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão, de um mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo e da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão a sua tenda diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado de guardar o santuário para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel e dos animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, glória a Deus. Mais um livro que nós concluímos para a glória de Deus, e mais um que nós iniciamos. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a nós cabe-nos a responsabilidade, a maturidade de continuarmos. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana em nome de Jesus.